E voltamos para a quarta e última parte da nossa aula de angiosperma. Na verdade, galerinha, nesse momento nós estamos encerrando um ciclo da botânica, uma parte da botânica. Então, olha só, nós já vimos ciclos reprodutores, nós vimos evolução vegetal e nós vimos os grupos vegetais, briófita, pteridófita, gímeno, e hoje a gente encerra angiosperma. Aí eu tenho um presente especial para você lá no finalzinho da aula. Eu preparei uma estatística dos principais vestibulares, que é o que nós estamos vendo aqui embaixo, quando está escrito assim, ó, como cai isso nos vestibulares. Então eu vou apresentar para vocês as estatísticas do que vem caindo nos últimos 3 anos nos principais vestibulares em relação ao que nós já vimos na botânica, tá? Então, evolução, classificação e reprodução. Não perca o finalzinho dessa aula. Mas antes de chegar lá, eu preciso vender o pato para vocês. Está faltando uma única coisa, pessoal. Está faltando a gente falar da classificação das angiospermas. Hoje, catalogado, existe mais de 450 mil espécies diferentes de angiosperma. É o grupo mais evoluído de todos. Por ter tamanho grau de evolução, por estar disperso nos mais diversos ambientes. Eu tenho angiosperma do extremo sul da América do Sul ao extremo norte da América do Norte, passando pela Europa. Enfim, eu tenho angiosperma em todos os locais, já falado isso nas aulas anteriores. Então, dada essa grande diversidade, foi necessário, pessoal, criar um subgrupo dentro das angiospermas. E para criar grupos, a gente precisa de critérios. E aí os pesquisadores, os botânicos, perceberam um certo padrão. Que as plantas que apresentavam raízes de uma determinada forma e apresentar folhas seguindo um mesmo padrão, flores com o mesmo padrão, e eles foram então pesquisando. E a partir da ocorrência de uma membrana dentro da semente, chamada de cotilédone, tá? Daí surge o conceito de monocotiledônia e dicotiledônia, que são os dois grupos das angiospermas, ou eudicotiledônia e monocotiledônia. Eudicotiledônia e dicotiledônia têm praticamente o mesmo significado na hora da resolução dos exercícios. Então, para criar esse grupo, o critério utilizado foi a quantidade de membrana ou de cotilédone que envolve o endosperma dentro da semente. Então vamos enriquecer aqui, ó. Olha só, o que é esse cotilédone? É uma membrana que separa o embrião do endosperma. Para vocês que já vêm seguindo aí, galopando forte nas aulas de gímeno e de angiosperma, nós vimos que nas gimnospermas surge a semente. E dentro da semente existem duas coisas: o embrião e o endosperma, tá? Olha aqui o embrião e aqui o endosperma. O embrião e o endosperma. Então, esse endosperma ele é envolvido por uma membrana chamada de cotilédone. Existe sementes que vão apresentar apenas uma membrana. Existem sementes que vão apresentar duas membranas. Normalmente, as sementes que você abre com certa facilidade em duas partes é porque tem duas membranas, tem dois cotilédones. Sementes ou grãos, nem sempre grão é semente, grão pode ser fruto, tá? Mas sementes que normalmente tem um cotilédone, você não consegue abrir ela com facilidade. Um exemplo prático é você pensar no arroz e pensar no feijão.
O feijão você abre ele com certa facilidade em duas partes. Ela é presença de duas membranas, dois cotilédones. O arroz você não abre com facilidade em duas partes, porque tem uma membrana, tem um cotilédone. Então, a partir da observação desses cotilédones, criou-se um sistema de classificação e as plantas seguem um padrão. Vamos verificar esse padrão. Então, olha só. O grupo monocotiledônia e o grupo dicotiledônia ou eudicotiledônia, pensando nessa classificação na semente, nós vamos encontrar, né, um cotilédone nas monocotiledôneas, dois cotilédones nas dicotiledôneas. Ok? Tudo bem até aí? Aí é fácil, né? Eu já usei esse argumento para explicar. Mas agora, saindo da semente, vamos falar da raiz. Toda planta que tiver um cotilédone lá na sua semente vai apresentar um padrão de raiz chamado raiz fasciculada. A raiz fasciculada não apresenta um eixo principal, pessoal. Eixo principal seria isso daqui, ó. Essa raiz tem um eixo principal e raízes secundárias nítidas. Isso é chamado de raiz axial ou sinônimo pivotante. Essa raiz axial é característica do grupo das dicotiledôneas. Aquelas que não apresentam raízes com eixo principal, ela é chamada de fasciculada, é característica de monocotiledônia. Com certeza, um dia você deve ter tirado uma moitinha de capim, uma moitinha de grama do chão. E você viu a raiz. Lá naquela raiz, você observou um eixo principal ou parecia uma cabeleira toda aquilo lá? Se você viu uma cabeleira, você viu uma raiz fasciculada. Então já justifica dizer que gramíneas são monocotiledôneas. Só pela raiz, professor? Se a raiz for monocotiledônea, todo vegetal, aquela espécie, será monocotiledônea. Não tem como a raiz ser mono e a semente ser dico. Não tem. Uma característica que você reconhecer na planta como sendo mono, todos os órgãos e todas as estruturas seguirá o padrão de mono. O mesmo se aplica para dicotiledônia. Se eu achar uma raiz axial, eu tenho certeza que lá na semente existirão dois cotilédones. Tá sacando? Beleza? Saindo da raiz, vamos falar dos vasos condutores. Vamos falar do xilema e do floema. Então, para poder enxergar isso, precisa fazer um corte no caule, principalmente no caule. E quando nós tivermos a distribuição dos vasos condutores, do xilema e floema, que surgiu lá nas pteridófitas, mas não nos serve, nem nas gimnospermas, também não se aplica, porque mono e dicotiledônia é uma classificação exclusiva de angiosperma. Então, quando eu olhar para uma angiosperma e ver uma distribuição caótica, irregular dos vasos condutores, sem um padrão, isso é característica de monocotiledônia. Quando eu olhar a presença de um cilindro organizado, veja, xilema para dentro, floema para fora, essa disposição regular, organizada, é uma característica das plantas dicotiledôneas. Ok? Irregular, mono. Distribuição regular, dicotiledônia. Partindo depois dos vasos, vamos olhar as nervuras da folha. Uma das partes mais fáceis de se identificar se uma planta é mono ou dicotiledônia é olhando as nervuras. No caso, por exemplo, das nervuras serem paralelas, é quando você pega a folha, você rasga a folhinha da planta e ela sempre vai rasgando retinho, é porque o xilema e floema aqui, ó, essa disposição dos vasos é uma disposição paralelas. Então, quando tiver nervuras paralelas,
eu classifico a planta como sendo monocotiledônea. Às vezes, eles podem juntar a palavra nervuras paralelas pela palavra paralelinérvias. É o mesmo significado. Nervuras paralelas, paralelinérvias. E professor, como é que seria a folha de uma dicotiledônea? É aquela, pessoal, que as nervuras não são paralelas. Elas formam uma rede. É quando você rasga a folha, ela rasga toda tortinha. Formar rede, reticulares, tá? Nervuras reticulares ou reticulinérveas significa que é uma planta dicotiledônea, uma angiosperma dicotiledônea. Então pensa lá na laranja. Você já pegou uma laranja, tinha o cabinho e tinha uma folhinha. Pensa naquela folhinha. Eram nervuras paralelas ou eram nervuras reticuladas? Ah, reticuladas. Então laranja é uma dicotiledônea. Boa! Saindo das folhas, vamos agora falar das flores. E aí eu vou observar a quantidade de pétalas, tá? Olhem só. Pessoal, se uma flor tiver 3 pétalas, por isso que eu falo trímera, tá? Ou múltiplos de 3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 é múltiplo de 3, ela será uma monocotiledônea. Se ela tiver 2 pétalas, 4 pétalas ou 5 pétalas, ou múltiplos desse daí, ela será uma dicotiledônea. Mas, por exemplo, se ela tiver 15 ou 12 pétalas, 12 pétalas é múltiplo de 4 e é múltiplo de 3. Se for 15, 15 pétalas é múltiplos de 5 e múltiplos de 3. Nesse caso, a sua resposta deveria ser: observando o número de pétalas, não é possível classificar se ela é mono ou dicotiledônea. Ok? Bom, pessoal, vale a pena então ter uma ideia geral a respeito desse sistema de classificação. Quero aproveitar agora também para recordar alguns termos importantes para vocês, tá? Aproveitando o nosso final aqui da parte de sistemática de classificação de grupos vegetais, queria recordar, lembra quando a gente fala em fecundação, qual é o sufixo que a gente usa? Isso, gamia. Gamia é para fecundação. E polinização? Filia, sempre na botânica. Quando o termo acabar com filia, significa polinização. E agora um termo novo para você, dispersão do fruto, coria, tá? Professor, dá para explicar melhor? Dá, então vamos lá. Só relembrando, fecundação, tem 2 tipos de fecundação, oogamia, sifonogamia. Quem faz oogamia é quem realiza a fecundação com dependência da água, ou seja, briófitas e pteridófitas. Quem faz sifonogamia é a fecundação sem água, graças ao tubo polínico que, para eles, quando viram lá no microscópio, lembrava a forma de um sifão da pia, e aí deram o nome de sifonogamia, fecundação sem água, gímeno e angiosperma. Vamos falar das filias que nós conhecemos, né? Já na parte 3 da aula, tá fresquinho na cabeça de vocês, anemofilia é a polinização pelo vento. Então, são plantas que têm produção de muito pólen, a flor fica lá em cima, não tem cor, não tem odor, mas ela é bem flexível e produz muito pólen. Entomo é por insetos, pétala, corola bem aberta, colorida. Ornito, por aves, já a corola é mais tubular, tá? Quiróptero, morcego, são flores que têm hábitos noturnos, tipo dama da noite, que vai lançar só cheiro à noite, ela é voltada para baixo. E hidro é a polinização feita pela água, normalmente plantas rasteirinhas, pequenininhas, que também não tem cheiro, não tem odor.
Agora vem a coria, pessoal. Coria vai usar os mesmos sufixos, os mesmos, tá? Então, pelo vento, por inseto, por aves, por morcego e pela água. Atenção, nós temos que pensar na forma, no modelo, tá? Que ocorre a dispersão do fruto, como é que ocorre a polinização e usar os sufixos corretos para cada um dos eventos. Você vai falar, é fácil, professor, então vamos aos exemplos. Então, primeiro exemplo. Pessoal, tá vendo esse coco, esse coqueiro? Queria que você pensasse no como o coco chegou até aí. Não foi por aves, não foi por inseto, muito menos pelo vento. Esse coco, muito provavelmente, foi trazido boiando pela água. Então, o coco, ele é um fruto. Que nome você daria a esse evento do coco chegando na praia? Se o coco é o fruto, vai ter que terminar a dispersão do fruto, vai ter que terminar com coria. E o meio que ele utilizou foi a água, então é uma hidrocoria. Ok? Bom, olha aí o famoso dente de leão. Muito cuidado, isso que vocês estão vendo nesse momento não é flor, tá? O que você está vendo é um fruto seco. E quem está dispersando esse fruto seco? Isso é fruto, então é coria. É o vento. Que nome que se dá para isso? Anemocoria. Dispersão do fruto pelo vento. Olha aí o cachorrinho cheio de carrapicho, pessoal. O que é o carrapicho? O carrapicho é um fruto, porque dentro dele tem a semente e dentro dele tem o embrião. Eu não citei nos exemplos para ver se você consegue se virar e bolar o nome dessa dispersão. Professor, tem que terminar com coria, porque é a dispersão do fruto do carrapicho. Certo. Mas não é o vento, não é ave, não é inseto. O que é isso? O animal. Pessoal, lá no grego, como é que se chama, que eu posso substituir pela palavra animal? Aonde ficam os animais quando você quer ver? Lá no zoológico. Então aqui nós temos uma zoocoria, dispersão de frutos pelos animais. Bom, eu quero que você se atente ao cabelo do milho. Pessoal, cada grão do milho é um fruto, tá? Então eu tenho nesse eixo aqui uma infrutescência. Todo fruto, antes de ser fruto, um dia foi flor. E a flor, para dar frutos, tem que ser fecundada, ok? O cabelo do milho é o tubo polínico. Então, que tipo de fecundação ocorreu aí? A fecundação é gamia. Fecundação sem água, porque tem o tubo polínico. Então o cabelo do milho se refere a um evento chamado sifonogamia, porque o cabelo do milho é o tubo polínico. Graças a ele, a fecundação é sem água. E aqui, pessoal, nós estamos observando qual evento? Uma coria, uma filia ou uma gamia? Isso, uma filia, tá? Essa polinização está ocorrendo através de aves. Qual é o prefixo de aves? Ornitofilia. É assim que funciona, tá? Espero que vocês tenham relembrado desses
fatos importantes, desses termos importantes, que às vezes não aparece com muita frequência nos vestibulares, mas se aparecer, você vai acertar. E aí é a vantagem que você leva sobre os demais alunos, os demais concorrentes. Porque, vamos ser bem franco, pessoal, questão de briófita, questão de pteridófita, um grande número de alunos acertam. São aquelas questões que exigem um pouco mais de nível de detalhamento que os alunos costumam errar. E é aí que você leva vantagem em relação aos outros alunos. É quando você não erra aquilo que a maioria costuma errar. Você não pode errar aquilo que todo mundo acerta e você também não pode errar aquilo que alguns alunos costumam errar, porque é assim que funciona essa concorrência no vestibular. E falando sobre isso, promessa é dívida, e eu falei para vocês que nós iríamos fazer um comentário a respeito das estatísticas dos principais vestibulares. Então, pessoal, eu vou trabalhar aqui sempre com duas informações, com dois gráficos. Um gráfico geral do que, por exemplo, tem caído no Enem nos últimos 3 anos. Eu pego sempre os últimos 3 vestibulares e elaboro uma estatística para vocês. Então, olhem só. Eu vou deixar esse material também nos anexos, tá? Para você poder baixar depois eles. Mas o que cai mais no Enem em relação à biologia? 29% da prova é ecologia, 16% citologia, 16% fisiologia humana, 11% genética, 8% reino animal e protista. Aí nós vamos ter o que nos interessa. 8% da prova do Enem é botânica. Você fala, nossa, professor, que quantidade baixa, né? Que porcentagem baixa? É. E é aí que também os alunos têm um maior grau de dificuldade, pessoal. E aí, dentro desses 8%, vale a pena você que vai prestar o Enem focar. Tá, o que cai? O que são esses 8%? Que, se são nos últimos 3 anos, provavelmente caiu em 1 ano e não caiu em 2 anos, tá? Mas quando cai, o que eu tenho que estudar para o Enem? Então, vem esse segundo gráfico, que é só da botânica. Pessoal, cai ciclos vegetais e classificação, tá? Classificação é briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma. E cai fisiologia geral das plantas, que é seiva bruta, seiva elaborada, fotossíntese, tá? Então, o que você acabou de estudar tem uma chance de cair no Enem. 8% da prova do Enem dos 3 últimos anos foi botânica. Dentro da botânica, se a gente pensar, eu tenho 33% de classificação vegetal. Mas, se não for o Enem, vamos falar da FUVEST. Muitos alunos querem FUVEST a todo preço. Então, olha só, pessoal, o que cai? 14%. Na FUVEST, o índice da botânica já sobe em relação ao Enem. 14% da prova da FUVEST dos 3 últimos anos teve questões vinculadas à botânica. Dentro dos 14%, o que caiu, professor? Então, olha só. Caiu 30% de grupos vegetais, briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma, e 10% de evolução vegetal, classificação e evolução vegetal, totalizando 40% da prova da FUVEST. Então veja, para você que quer FUVEST, o que você viu até agora é 40% da prova. Então
vale a pena você revisitar, fazer uma revisão e olhar os principais conteúdos dos grupos e da classificação. Tudo que você viu da botânica é 40% da prova da FUVEST. Vamos para a Unesp. Pessoal, na prova da Unesp, para nossa alegria, 21% é botânica. Então, olhem só já como vem subindo a quantidade de questões. A Unesp ama botânica. Se você olhar bem, pessoal, ó, o que mais cai na Unesp é botânica. 21% da prova. E o que cai dentro da botânica, pessoal? Então, olha só. Cai o funcionamento da planta, 36%, e grupos vegetais, que é o que nós acabamos de ver, 27%. Fotossíntese ele coloca dentro da botânica, mas vocês estudam isso em citologia, tá? Isso é só uma maneira de dividir. Eles colocam fotossíntese, mas pode estar sendo jogado lá dentro da citologia. Então, o Unesp cai demais os grupos vegetais. Então, falamos do Enem, falamos da FUVEST, falamos da Unesp, falta falar da Unicamp. Então, olha só, na Unicamp nós teremos 11%, volta a cair, 11% da prova dos 3 últimos anos teve questões vinculadas à botânica, tá? Se você quiser, depois você pausa a tela aí e veja bem como que é bem distribuído a prova da Unicamp, tá? Bastante assunto, contempla bastante matéria. Mas dentro da botânica, cai 11% dos grupos. Olha que interessante, anatomia e histologia vegetal, que não cai tanto nos outros vestibulares, que é o nosso próximo assunto. Nós vamos começar a falar de tecidos vegetais, raiz, caule e folha, nas próximas aulas. Cai. Então, Unicamp, você que pensa em Unicamp, é um assunto que para você é relevante, próximo que vem, tá? E fisiologia geral, 56%. Quando que vocês percebam que em todos os vestibulares, o assunto que mais cai em botânica é a fisiologia vegetal, que é a nossa terceira parte. A gente divide a botânica em sistemática, que é a classificação, entender briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma. A segunda parte é anatomia e histologia vegetal, é entender mais de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E a terceira e última parte é a fisiologia, como a planta funciona, como é que a água entra na raiz, como é que vence a força da gravidade, como é que se distribui a glicose, como é que acontece a floração, como é que acontece a germinação. Então é o funcionamento. É o assunto mais denso. Para você que pensa em prestar várias frentes, então Unicamp, Unesp, o Enem, fisiologia vegetal é o assunto que mais cai, que é lá no finalzinho do ano, que vai estar bem fresquinho na cabeça de vocês. Do mais, espero ter podido ajudar vocês e a gente se encontra semana que vem, galera. Um forte abraço a todos, um beijo e até mais. Tchau!